Você já sentiu que a sua casa está sempre bagunçada, que a sua rotina está um caos e que tudo isso está impactando o humor da sua casa? Você não está sozinha. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como a virtude da ordem pode transformar a sua casa, o bem-estar da sua família e ainda impactar positivamente o desenvolvimento do seu filho. Porque a virtude da ordem não é só sobre organizar a casa, sobre a ordem material, mas também sobre organizar o nosso interior, sobre ter paz e equilíbrio para viver o nosso dia a dia. Fica comigo que eu vou dar dicas práticas de como colocar isso dentro das nossas casas. E eu também queria pedir para você curtir o canal, curtir o vídeo, compartilhar com outras famílias, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. Então fica comigo e vamos lá! A virtude da ordem é muito mais do que ter uma casa organizada, uma rotina estruturada. Ela é uma das virtudes fundamentais para a gente ter uma vida mais equilibrada. Ela nos ensina a colocar tudo no seu devido lugar. As coisas, o nosso tempo e o nosso coração, né? Eu falo que tem esses três pilares: espaço, tempo e coração. Santo Agostinho, ele dizia, eu até anotei aqui, que a paz é a tranquilidade da ordem. Ou seja, quando as coisas estão no seu devido lugar, quando o nosso tempo está sendo dedicado àquilo que é certo, quando as coisas materiais, o espaço está no seu devido lugar e quando o nosso coração está no devido lugar, a gente consegue encontrar a serenidade e a harmonia para navegar por tudo que a vida nos apresenta, seja desafios com os nossos filhos, seja um desafio no trabalho, seja uma dificuldade em casa e também as alegrias para que a gente possa desfrutá-las da forma correta. E eu acho muito bonito dizer que isso não se reflete só em nós, mas se reflete em toda a família, porque a forma como a gente lida, né, com o nosso dia a dia impacta profundamente as pessoas que vivem com a gente. E quando a gente fala de parentalidade, a ordem ela se torna ainda mais essencial, porque se nós queremos filhos virtuosos, nós devemos buscar sermos virtuosos, né? E o primeiro passo é a gente entender o que são as virtudes, a gente refletir como essas virtudes estão sendo desenvolvidas dentro de nós e dentro das nossas casas. E quando a gente fala de virtude da ordem, a gente fala também de oferecer para os nossos filhos um espaço que apresenta as coisas no seu devido lugar, que os nossos filhos vejam onde a gente coloca o nosso tempo, como a gente organiza a nossa casa e como está o nosso coração. Que esses três pilares esteja voltado para aquilo que é certo, que as ordens desses três pilares, né, dentro desses três pilares, estejam no seu devido lugar. E é algo muito legal de explicar sobre a virtude da ordem, porque normalmente quando a gente escuta a palavra ordem, a gente automaticamente pensa em organização material, né, organização no lugar de cada coisa. E essa é um pedacinho da virtude da ordem. Como eu falei para vocês, a gente pode pensar na virtude da ordem nesses três pilares: espaço, tempo, coração. Espaço é essa ordem material, essa ordem externa e que é importantíssima, porque quando a gente vive num ambiente mais organizado, nós tendemos a sermos mais calmos, mais equilibrados. Então, imagina, se o seu quarto é super bagunçado, se tem pilha de roupa para guardar, se tem roupa no chão, se o seu criado mudo tem livros de todos os jeitos, se as toalhas estão no chão, se a cama não está arrumada. Imagina qual que é o seu estado de espírito, qual que é o seu humor nesse quarto. Agora vamos pensar num outro quarto. Num quarto onde as coisas estão no seu devido lugar, onde as roupas estão guardadas no armário, onde a toalha está no banheiro, onde a cama está arrumada, onde o seu criado mudo está visualmente organizado. Acho que você vai ter um outro estado de espírito, um outro humor. Isso é muito, muito impactante nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos, né? Sempre que a gente pensa em casa, a gente precisa pensar que para as crianças é o ambiente mais importante, para nós adultos também. Mas quando a gente olha, né, coloca o olhar na criança, pensar que o lar é essa primeira interação social, essa primeira experiência social da criança. Então, se nós apresentamos para os nossos filhos um lar desorganizado, o que a gente está apresentando para eles como um mundo? Por outro lado, se a gente apresenta um lar organizado, um lar limpo, que mundo que a gente está apresentando para eles, né? A gente quer muito mais apresentar esse mundo organizado, esse mundo limpo e esse mundo belo aos olhos. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre os benefícios da ordem externa na vida das crianças, mas continuando um pouco, a gente falou agora então da ordem do espaço, da ordem material, mas existe também uma ordem que a gente pode chamar de ordem interna. Então, dentro da virtude da ordem, a gente tem a ordem externa e a ordem interna.
Quando a gente pensa em ordem interna, aí a gente entra nesses outros dois pilares, tempo e coração. Tempo é como você tem dedicado o seu tempo. Porque nós parecemos que estamos sempre atrasados, sempre devendo, né? Nossa, começa segunda-feira e parece que a gente já está com uma lista de tarefas enormes para fazer. O mundo demanda muito da gente. Então a gente precisa dedicar o nosso tempo para as coisas certas, né? Senão a gente é tomado pela rotina. Se você imagina, se você não tiver muita prioridade do seu tempo, o seu tempo vai embora, né? Se você não souber escolher o seu tempo, alguém vai saber escolher por você. Então, que a gente precisa ter as prioridades certas dentro do tempo, onde a gente dedica o nosso tempo principalmente a Deus, à família, ao trabalho, né? Ou você tem talvez dedicado o seu tempo a coisas que não são tão engrandecedoras e frutíferas e boas para a nossa vida. Muitas vezes a gente perde o nosso tempo com coisas que são inúteis, que não vão nos agregar, não vão nos levar à santidade, não vão nos fazer pessoas melhores, né? A gente tem dedicado o nosso tempo a ajudar o outro, ou a gente tem olhado só para a nossa vida? Então, essa ordem do tempo é muito importante, porque também quando nós temos a nossa rotina estruturada, a gente fica mais em paz. E o terceiro pilar é o coração, que são as nossas intenções, né? Que é aquilo que faz a nossa alma vibrar, que é aquilo que nos faz levantar todos os dias e ter um propósito. O nosso coração, ele precisa estar no lugar certo. As coisas que a gente dá espaço dentro do nosso coração precisam ser as certas. De novo, Deus, marido, filhos, trabalho, né? Ou estudo. Então, a gente precisa organizar, ordenar esses três pilares. Como dizia Santo Agostinho, né? Essa paz, ela vem da ordem. Então, a gente precisa colocar cada coisa no seu devido lugar. Se você sempre repetir essa frase para você quando você estiver atarefada, quando você estiver, nossa, com o coração muito ansioso, você para, de verdade, fecha os olhos e pensa, cada coisa no seu devido lugar. Né? Isso que está me preocupando está no seu devido lugar? O meu coração está no devido lugar? O meu tempo está sendo dedicado ao seu devido, com as coisas no seu devido lugar? E minha casa? As coisas dentro dela estão no seu devido lugar? E vamos falar também um pouquinho sobre os benefícios da ordem para a vida das crianças. Porque para as crianças, os benefícios, eles são ainda mais evidentes, né? Como eu sempre falo, e tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, o cérebro da criança está em pleno desenvolvimento. Então, tudo que ela vive nesse período de infância tem um impacto enorme na vida dela. E viver um lar virtuoso dentro da ordem vai ter um impacto muito importante na vida dela. Elas aprendem pelo exemplo, elas absorvem as coisas do ambiente que elas vivem. Então, quando há ordem no lar, isso vai refletir em várias áreas do desenvolvimento das crianças. Eu elenquei aqui algumas áreas. Vamos falar um pouquinho sobre segurança emocional. Saber o que esperar, saber onde encontrar as coisas, né? Saber que seus pertences estão organizados, isso dá previsibilidade, isso reduz a ansiedade. Isso é muito, muito importante para a criança. E o desenvolvimento da autonomia. As crianças que elas crescem em um ambiente ordenado, elas tendem a se desenvolver mais autônomas, porque quando elas sabem que o livro vai naquela prateleira, que o brinquedo vai naquele cesto, com o tempo elas conseguem fazer essa organização sozinha. Então ela terminou um livro, ela já sabe onde guardar esse livro. Isso dá autonomia. Se os pratos, né, das crianças, os copos ficam no mesmo armário, ela sabe abrir o armário e pegar o prato para te ajudar a colocar a mesa. Ela sabe pegar a garrafa de água quando ela vai sair. Então, um lar organizado também beneficia muito o desenvolvimento da autonomia. Outro benefício que eu coloquei, que eu acho muito importante, é a melhora na concentração e no aprendizado. A gente nota isso principalmente nas crianças que já são um pouco maiores, que tem a questão da lição de casa, do estudo, mas desde as pequenininhas, um ambiente mais clean, em um ambiente mais clean, as crianças conseguem focar. E o foco, a atenção, é muito importante para o aprendizado. Então, imagina, a criança ela está brincando em um ambiente que é organizado, ela consegue focar naquela brincadeira. Você está fazendo uma brincadeira ali pedagógica com ela, de textura, ela está focada naquela brincadeira. Agora, se o ambiente está extremamente desorganizado, se ao redor dela tem de tudo, a atenção dela vai estar dividida e isso impacta bastante o aprendizado. E o último benefício que eu quero destacar, que tem muitos outros, são as habilidades para a vida.
Essa ordem ajuda as crianças em outras áreas da vida delas, né? Aprendendo, por exemplo, a organizar o tempo, aprendendo a colocar o coração no lugar certo. Quando ela vê os seus pais rezando, quando ela vê que os pais param o domingo para ir na missa, isso tudo ensina a criança como organizar o seu tempo quando ela for adulta. Onde estão as prioridades da minha família, né? Eu acho muito importante a gente fazer essa pergunta, porque é isso que a gente expressa para os nossos filhos. Então, tem inúmeros benefícios da virtude da ordem na vida das crianças e tudo começa dentro de casa, né? Com os pequenos hábitos que a gente cultiva diariamente. Agora que entendemos a importância da virtude da ordem e o que é a virtude da ordem, eu separei algumas dicas práticas, simples, mas muito poderosas para transformar um pouquinho o ambiente da sua casa. Vamos lá? A primeira coisa que eu acho muito legal de sugerir para vocês e que eu faço aqui em casa é defina um lugar para cada coisa. Vamos falar da vida das crianças, por exemplo. Tenha um lugar onde você organiza todos os livros. Tenha um lugar próprio para os bichinhos de pelúcia, um lugar próprio para os brinquedos de montar. Isso é muito bom para as crianças porque elas conseguem ajudar a guardar os brinquedos de uma forma mais fácil, porque elas sabem o lugar de cada coisa. Lembra? O lugar de cada coisa é a base da virtude da ordem, né? E na nossa vida já, né, vamos dizer assim, de adultos, a gente também pode fazer isso. Você pode ter uma caixinha, por exemplo, onde você coloca todos os cabos de carregar. Carregar celular, carregar relógio, carregar computador. Você pode ter uma bandejinha onde você coloca os seus suplementos que você toma de manhã. Enfim, aqui algumas dicas que eu pensei aqui de cabeça, que eu faço aqui em casa, mas isso ajuda muito as crianças a saberem o lugar de cada coisa. Outra dica que eu separei aqui para vocês é estabelecer um ritmo diário previsível, a famosa rotina. Isso tem muito a ver com a ordem do tempo, né? A ordem do nosso tempo, da nossa casa. Ter horários consistentes para as refeições, um horário certo e adequado para o sono das crianças e para o sono de toda a casa. Não adianta você ficar acordada até tarde fazendo coisas que não são engrandecedoras, ou seja, assistindo uma série que pouco nos preenche, pouco preenche a nossa alma. Isso não é dar ao nosso tempo o devido lugar, né? Nosso tempo vale muito mais do que isso. E para as crianças, uma rotina previsível traz inúmeros benefícios. Tem vídeo aqui no canal também sobre rotina, tem um vídeo muito legal sobre como organizar, né, o caos da manhã. Enfim, eu sou muito fã da rotina, por isso que eu coloquei essa dica para vocês. Terceira dica é simplifique. Muitas vezes o menos é mais. Nós muitas vezes temos muita coisa em casa, é muito fácil acumular coisas. Então, sempre buscar ter um ambiente mais clean. Toda vez que você for comprar algo, que você for trazer algo para sua casa, pensar, eu preciso disso? Né? A minha casa precisa disso? Ou isso só vai acumular mais coisas? Ou só vai deixar minha casa mais cheia de coisas? Né? Reduzir o excesso de objetos, ele pode trazer uma paz mental para nós. Quarta dica, envolva toda a família. Não faça sozinha, porque quando a gente faz sozinha, o resto, né, da nossa família não se sente parte daquele momento, então depois é mais difícil deles nos ajudarem a organizar. Então, se você vai organizar, por exemplo, os brinquedos, né, setorizar os brinquedos, chama os seus filhos para ajudar. Se você vai organizar alguma coisa na sua casa, mostra para o seu marido. Olha como é que eu fiz, vem me ajudar. Eu vou dar um exemplo pessoal. No final do ano a gente fez uma limpeza em várias gavetas, eu e meu marido. Isso foi muito bom, porque agora a gente se ajuda. Recentemente ele ainda chegou e falou assim, nossa, Bê, eu vi que aquele cabo não estava no lugar que a gente guardou. Poxa, vamos tomar cuidado para não voltar a ser o que era. Essa ajuda, esse incentivo do casal facilita muito a ordem da casa. A quinta dica seria, não sei se seria essa uma dica, mas uma quinta recomendação, modele pelo exemplo. Né? Seja você virtuosa, né? Tenha você um espaço, um tempo e um coração no seu devido lugar, com as coisas dentro dessas esferas no seu devido lugar. Porque quando os nossos filhos verem a gente vivendo isso, é mais fácil deles absorverem e se tornarem pessoas virtuosas, né? As crianças, elas aprendem muito mais pelo que elas veem do que pelo que elas escutam. Elas percebem que os pais valorizam, se elas percebem que os pais valorizam a ordem, naturalmente elas vão buscar valorizar a ordem na sua vida adulta. E assim, um passinho de cada vez.
Comece simples, comece por uma gaveta. Nossa, não sei por onde começar, para qualquer lugar que eu olho na minha casa tem uma bagunça. Então escolhe um ambiente, escolhe uma gaveta. Olha, hoje eu vou organizar esse armário da minha cozinha. Ah, na semana que vem eu vou organizar o armário do lado. Um passinho de cada vez é mais fácil. É melhor consistência do que velocidade. Lembra-se, gente, é um processo contínuo. Organizar a nossa vida, dar ordem à nossa vida, tanto no espaço como no tempo e no coração, é um processo contínuo. É um processo contínuo que requer muito de nós intenção e consciência. E vamos juntas nessa caminhada, porque isso traz um benefício gigantesco para toda a nossa família. Para a gente fechar o nosso vídeo, vamos recapitular um pouquinho. A gente falou que a ordem da nossa casa impacta muito o bem-estar de toda a família. E que a ordem, ela passa por 3 pilares. Pelo espaço, pelo tempo e pelo coração. E que a virtude da ordem é dar às coisas o seu devido lugar. Isso tem um benefício gigante para as crianças e um benefício enorme para toda a família. Então, tem algum lugar aí na sua casa que você quer começar a organizar? Pode ser tanto material como pode ser algo dentro do seu coração. Vamos juntas nessa caminhada de parentalidade consciente. Curte esse vídeo, compartilha com outras famílias, curte o nosso canal, assista todos os outros vídeos. Aqui a gente tem muito conteúdo voltado ao desenvolvimento infantil, à educação parental, à família, porque isso é muito importante, né? Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais seguro nós nos tornamos. Até a próxima!